O presidente Jair Bolsonaro recebeu importantes apoios para o segundo turno nesta terça-feira. Durante a manhã, aliados do chefe do executivo que foram eleitos para o Congresso Nacional foram a Brasília conversar com Bolsonaro. Quem também esteve por lá foi Romeu Zema, governador reeleito no primeiro turno em Minas Gerais. Zema pediu que os mineiros relembrem da dificuldade que enfrentaram na gestão petista no estado e declarou seu apoio ao presidente. Mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem, porque nesses 4 anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no estado. Cláudio Castro, governador reeleito também no primeiro turno no Rio de Janeiro, fez o mesmo e deixou seu apoio ao chefe do executivo. Castro relembrou do auxílio financeiro e social que Bolsonaro dá aos fluminenses e aos brasileiros. Na hora que o Fluminense não tinha o que comer, o presidente deu auxílio emergencial. Depois, quando nós precisamos do regime de recuperação, foi com o presidente que o Rio de Janeiro contou. E mais recentemente, o Auxílio Brasil, que também tem ajudado muito a economia do Rio de Janeiro a crescer. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Além deles, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, também reeleitos em primeiro turno em Goiás e no Paraná, respectivamente, declararam seu apoio à reeleição do presidente. Do Paraná também veio o apoio de uma importante figura da Lava Jato. Sérgio Moro, que puniu o escândalo de corrupção do PT na Petrobras, declarou apoio a Bolsonaro. Em publicação no Twitter, o ex-juiz justificou dizendo que Lula não é nenhuma opção, que ele é contra a corrupção da democracia e contra o projeto de poder do PT. Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo, também declarou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. Outros tucanos, como Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, também seguiram a linha do governador e deram apoio ao chefe do executivo. Vamos a Brasília, então. José Maria Trindade, que acompanhou de perto esses anúncios todos feitos hoje, que representam esses apoios para a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, para essa reta final da campanha agora no segundo turno. Salve, Zé. Boa noite. É um momento importantíssimo da campanha eleitoral, né? É exatamente deste grupo de apoio que sai a cara da retomada da campanha eleitoral. Eu sempre disse aqui, seria assim essa história. Segundo turno é uma nova eleição, um novo contrato social, novo grupo de apoio e uma força também muito diferente. Portanto, a reeleição recomeça e o presidente Jair Bolsonaro sai na frente, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você, que sempre nos acompanhou aí durante este trabalho intenso acompanhando as eleições. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já tinha o apoio desse grupo aí vitorioso nas eleições. Isso aí é um capital político enorme, está fresco, foi ontem ali nas urnas, né? Então a gente vê exatamente esse grupo se formando para uma onda e a eleição é assim, composta de ondas. Agora, mais do que um apoio formal, aquele passa lá em casa para tomar um cafezinho, sem marcar a data, sem marcar a hora, né? Esse grupo está disposto a trabalhar. E isso foi colocado na mesa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, uma grande vitória em gestão em Minas Gerais, foi eleito no primeiro turno. E aí ele colocou, quer que um apoio para o prolongamento do metrô de Belo Horizonte, a conclusão prometido por vários presidentes, recebeu, e também recursos para a educação, e ele vai rodar o Estado. Veja bem, não é um apoio, tá bom, eu vou apoiar por falta de opção. Não, ele apoiou. E o interessante é que ele cita o PT em várias gestões. Não está aí na sonora, mas ele citou, inclusive, cidades de Minas Gerais que foram geridas pelo PT e deu em confusão e deu em dificuldades, né? E cidades boas, cidades grandes.
o Zema citou. Então ele, além de apoiar, vai trabalhar. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi reeleito em primeiro turno, está falando aí num trabalho intenso no Rio de Janeiro, que ele considera de a capital da vitória. E São Paulo. Os dois principais candidatos ali estão do lado do Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, que é o candidato que obteve mais votos e que disputa agora o segundo turno, né? E Rodrigo Garcia, o atual governador de São Paulo. Os dois vão obter ali cerca de 70%, pode escrever, dos votos de São Paulo. Então, é um apoio muito denso nos principais colégios eleitorais do país. Quando eu digo principais, não é que eu gosto mais de um e de outro, é pelo número de votos, e isso é muito importante. Mas, além disso, existem outros candidatos que estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro, governadores eleitos e que estão agora no segundo turno, e, portanto, o trabalho recomeça e recomeça de uma forma muito positiva, viu, Vitor? Análise agora é do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza. Boa noite, Augusto. E boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, são apoios importantes, sim, principalmente quando a gente fala de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que são, né, os maiores colégios eleitorais do Brasil, aqueles que têm o maior número de eleitores. Minas Gerais, especialmente, que muitas vezes é o fiel da balança, o termômetro das eleições, né? Para onde vai Minas Gerais, muitas vezes vai também o resultado final das eleições, o segundo maior colégio eleitoral do país. Romeu Zema já era esperado que daria o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, tem uma afinidade mais clara. Não houve o apoio à aliança ali no primeiro turno, por questões táticas, mas era já algo esperado. E ele faz essa declaração e diz que vai trabalhar a favor. Ele teve uma votação expressiva, vitória no primeiro turno, e vai tentar ajudar Bolsonaro, obviamente, a reverter um resultado que foi ruim para ele em Minas Gerais, já que Lula lá teve um desempenho bem maior. Eu me perdi aqui porque acabei fazendo um Lula lá, né? Não era essa a intenção. E no fim das contas, o Rio de Janeiro também, porque Cláudio Castro já estava com Bolsonaro no começo, né? Já estava antes, é do mesmo partido. Rodrigo Garcia, que é uma situação mais interessante, né? Rodrigo Garcia nunca foi tucano, ele é um tucano de ocasião, né? Se filiou ao PSDB ainda como vice, né? Como vice-governador do João Dória. Ele foi, né, do DEM, o antigo PFL, que nasceu da costela do Arena, o partido da ditadura militar, e o Rodrigo Garcia sempre foi de direita, inclusive na sabatina da Jovem Pan, ele deixou isso bem claro. Ele falou que o projeto político dele era um projeto político de direita. Então o programa dele tem muito mais a ver com o programa de Tarcísio de Freitas do que com o programa de Haddad, né? Seria difícil imaginar ele com o petista, ainda que ele tenha tido um encontro, recebeu o Geraldo Alckmin segunda-feira, né, ontem, para falar sobre um possível apoio, né, ao PT, mas isso seria realmente algo estranho. Mas Rodrigo Garcia também, né, ajudou a enterrar, né, o PSDB, né, enterrou não apenas por culpa própria, mas obviamente ele vai ter essa pecha de ter sido o governador do PSDB que encerrou um longo período de governos do partido no Estado. E isso mesmo com o apoio da máquina, né, na máquina do Estado, com centenas de prefeitos que apoiaram e trabalharam por ele no interior do Estado. E aí fica a questão se a ajuda dele era bem-vinda mesmo, né? Porque o Tarcísio de Freitas, quando começou a se falar sobre esse assunto hoje de manhã, ele disse que não via sentido no apoio pessoal do Rodrigo Garcia. Ele disse exatamente o seguinte, entre aspas: eu preguei mudança o tempo todo, não faz sentido agora estar com eles no palanque, né? E depois, quando o Rodrigo Garcia se encontrou com o Bolsonaro no aeroporto para falar sobre o assunto, declarar apoio, inclusive, a Bolsonaro, aí o discurso de Tarcísio mudou de figura. Mas pode ser importante, inclusive, do ponto de vista de governabilidade, né? A gente pode lembrar aqui que o PSDB, então, está quase 30 anos no poder, no comando de São Paulo, e Tarcísio pode precisar de alguns quadros técnicos do PSDB que já estão enfronhados na máquina pública e que pode ajudá-lo, então, a comandar essa máquina dentro do estilo do Tarcísio de Freitas.
apenas mais um detalhe, a declaração do Tarcísio, né, aquela que ele diz que talvez não precise, que não faz sentido ter o Garcia no palanque dele, pode ter o Kassab por trás, né? O Gilberto Kassab, que é uma das pessoas influentes da campanha do Tarcísio de Freitas e que é desafeto do Rodrigo Garcia. Eles foram aliados há alguns anos atrás e depois se tornaram desafetos, eles romperam. Então pode ter um pouco o dedo do Kassab nisso. E o Kassab vai ser importante para o Tarcísio também se ele se eleger, porque também vai ajudar, é um político muito hábil, também vai possivelmente ajudá-lo nessa questão da governabilidade de São Paulo. Você, o que achou desses anúncios feitos hoje? Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o Rodrigo Garcia, ele é um político independente. Talvez ele não tenha chegado aí ao segundo turno para o governo de São Paulo porque ele estava no partido errado, um partido que vem derretendo há muito tempo, né? Estar alinhado com o PSDB e também o Novo, um pequeno parênteses, o Novo, ele acho que ainda consegue sobreviver com a cabeça para fora da água devido a homens como o Zema, o Marcel Van Hatten, por exemplo, mas são dois partidos que estão secando, estão derretendo aí a luz do dia diante de todos. E o Rodrigo Garcia, ele é um político independente, ele teve, né, a sua vida dentro do governo de São Paulo com o João Dória. João Dória, então, esse sim derreteu de uma maneira impressionante, saiu de uma aliança vitoriosa em 2018, a famosa aliança Bolsodória, foi reeleito provavelmente porque entrou ali no trem do presidente Jair Bolsonaro, começou apoiando, depois saiu do trem e pegou um outro trem totalmente fora dos trilhos, né? Na pandemia também se perdeu completamente e, de uma certa forma, quase que Rodrigo Garcia, que é um político bem mais independente, que vem de uma vida política, até na própria Assembleia do Estado de São Paulo, como presidente, ele quase foi arrastado, né, para esse trem aí descarrilhado. Mas tudo indica que ele está tentando colocar o retorno, né, está tentando recolocar o trem dele sem o Dória nos trilhos, e esse apoio ao presidente Bolsonaro é um apoio muito importante e mostra, de uma certa forma, essa independência. O Zema, como eu disse, também é um político que mostra uma independência, mesmo com muitos ali no Novo, o Novo partido rachado, mesmo com o próprio João Amoedo, que tenta colocar ainda a sua imagem vinculada ao partido, mesmo que muitos ali no partido tentam empurrar o João Amoedo com todas as falácias e a retórica do anti-bolsonarismo psicótico durante a pandemia, logo depois também, que saiu da pandemia, um liberal que demoniza Paulo Guedes, um liberal que achou bonito o lockdown, um liberal que achou bonito a vacina obrigatória, ou seja, ele mostrou realmente as verdadeiras cores do João Amoedo. O Novo tentou falar, olha, nós não temos nada a ver com o João Amoedo mais, mas o João Amoedo consegue, de uma certa forma, ainda sujar a imagem do Novo. O Novo, um partido que também derrete, e por isso, até para o futuro, para o futuro ganho político, de capital político, esse movimento do governador Zema é bom para o Bolsonaro, mas também é bom para o Zema. Sobre o Sérgio Moro, Vitor, Sérgio Moro, acho que agora é hora da gente olhar o copo metade cheio. Sempre criticamos aqui, sempre elogiamos o Sérgio Moro como juiz na Lava Jato, sempre criticamos a maneira como ele saiu do governo. Ele foi, sim, ele tem aí um asterisco de traidor, ele não conseguiu provar as acusações que ele fez, mas até Churchill, né, fez uma aliança com Stalin para derrotar Hitler. Então agora é focar no 30 de outubro, porque muita coisa está em jogo, como eu venho sempre dizendo aqui, muita coisa no Brasil, além de dois nomes, Bolsonaro
e Lula. É um futuro muito longo, muito vasto, que nós precisamos pensar além dos nomes dos políticos na cédula em 30 de outubro. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, são dois aspectos aí para se contemplar. Um é a questão da votação, né? Quantos votos o presidente ganha aí com os apoios, e o outro é a parte de gestão de programas, né? Então, no primeiro aspecto, eu quero deixar claro o seguinte: esta eleição, a população desconfia do processo dela, porque o TSE a convidou a desconfiar, porque o TSE trouxe a falsa noção de que o sistema é perfeito e inexpugnável e diversos problemas, né, diversas possíveis fraudes, ou enfim, pessoas que tiveram seu voto roubado, não conseguiram votar, etc., já apareceram, contrariando aquela segurança, aquela certeza dada pelo TSE, que é presidido por alguém que faz política contra o presidente da República, né? E que tem sido bastante hostil no trato com o próprio eleitor, com a própria opinião pública, né? Nós vimos aí ontem, eu não questionei a vitória do Corinthians, então, se eu não questionei a vitória do Corinthians, quem contestar aqui a eleição vai ser tratado do mesmo jeito do tribunal. Olha, eu fico impressionado como aqueles que estão cansados dos rudes, né? que não querem mais, que querem a volta da delicadeza, da elegância e da cultura. Eu estou impressionado, né? Como eles não conseguem ver esse tipo de postura, esse tipo de conduta, né? Do presidente do TSE, que foi apresentado naquela posse imperial pelo corregedor do TSE como um lutador de Muay Thai, né? Então, o Alexandre de Moraes é um lutador de Muay Thai que, segundo ele, é corintiano, como todos sabem. Então, aí realmente há uma transparência, né? Todos sabem. Eu fiz esta digressão um pouco maior, porque não há possibilidade de você discutir apoios em termos de soma de votos se o processo não está em padrões de idoneidade aceitáveis, né? Evidentemente que a questão do escrutínio não está atendida, que é garantida pela Constituição, e você vai precisar de alguma novidade. Você vai precisar de alguma novidade nesse segundo turno. Não pode ser assim, né? O TSE tira, no fim da votação, um coelho da cartola. Tcharam! Quem será esse coelho, né? Quem será esse coelho? Então não pode ser assim. Nós vimos uma série de incongruências na evolução da apuração e também após a totalização. O caso de Minas, aí passando para o caso do Romeu Zema, o caso de Minas é assustador para qualquer estudioso, cientista político, estatístico, etc. O que acontece com a votação no estado de Minas, se isso foi correto, não deu nenhum probleminha na eleição, é um case de exotismo político. Nós vimos ali o Calil, né? O Calil é Lula, Lula é Calil. Calil ficou pelo caminho no primeiro turno. E o Lula teve a votação que teve. É muito estranho. É muito estranho. Pode falar que é estranho? Eu considero estranho. Então, quem está na posição de dizer que não é estranho, de jogar uma lanterna, uma luz nisso, é o Tribunal Superior Eleitoral, que não está fazendo essa parte. Nós esperamos que faça. Então, voltando, o Romeu Zema, de fato, foi aí durante os últimos 4 anos o governador que não deu vexame. Eu não vou além disso, não, né? Neste vexame coletivo comandado pelo João Dória, e que o senhor Rodrigo Garcia estava lá nesse trem, então não é confiável também, o Romeu Zema foi o único que não entrou nesse lockdown mental aí, né, dos governadores contra o presidente da República, que fizeram de tudo para atrapalhar política tributária, gritaria, medidas brutais. E o Zema foi aquele que foi mais pragmático. Falamos aqui, mencionamos várias vezes o Zema, justamente nesse aspecto, né? Assim, fazendo uma pequena exceção. E, de fato, ali, na apresentação dele, ele traz questões de governo importantes
e parece ser um apoio relevante na área de gestão. Na área de voto, já falei, né? Caixa preta não dá, vamos ver o que vem aí. E para concluir, Sérgio Moro. Sérgio Moro não dá para esperar absolutamente nada desse homem, né? Absolutamente nada. É claro que eu espero ser surpreendido, né, pelas metamorfoses ambulantes. Quero sonhar também com um bloco de senadores que vá fazer o seu trabalho de revisão, de contestação das ações abusivas do Supremo Tribunal Federal. Mas eu não posso esperar isso do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi um dos signatários da brutalidade na pandemia. O Sérgio Moro fez aquele proselitismo brutal de vacina experimental compulsória e aquele lockdown com forças de segurança autorizadas a bater na população. Sérgio Moro tem que responder por isso. Sérgio Moro tem que responder porque fez aquele mise-en-scène durante o governo, atrapalhando tudo. Então, o Sérgio Moro, para mim, não vale nada, a princípio. Mas é política, exatamente. Tem as idas e vindas. Quem sabe ele não bota a cabeça no lugar e quem sabe ele não consegue contribuir depois do prejuízo todo que ele já causou. Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Esses apoios obtidos pelo Bolsonaro e que não foram obtidos com barganhas, nada, eles conversaram e o Bolsonaro, eles pediram apoio para determinadas obras, caso do Zema, em Minas e tal, muito legítimo pedido, e outros que passaram a apoiar o Bolsonaro simplesmente declararam apoio e nada, não negociaram. Então eu acho que não tá configurado não nenhuma barganha espúria, nada disso. Alguns apoios eram até previstos, né? Por exemplo, o caso do Zema, mas é muito importante. É muito importante porque em Minas, um apoio de um governador que é eleito em primeiro turno e que até então não se definiu por nenhum candidato, né? Ele não tinha se definido, embora tivesse atacado o PT. É muito importante e significa que pode crescer a votação, vai crescer a votação do presidente. Eu digo que eram previstos, e acho que são importantes também, apoios como o do Zema e do Rodrigo Garcia. Eu vou discordar do meu irmão Guilherme nesse caso. No segundo turno, ou no primeiro, você não recusa apoio. Imagina, você vai fazer uma depuração dos votos de quem apoiou o Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com muitos. Mas eu vou dizer o quê? Não vota, a gente tem qual é a opção. Como eu disse, é ruim ficar muito velho. Eu falei, você prefere a opção, que é a morte? A opção é o Lula. A opção é o Lula. Essas pessoas estão dizendo, caso do Moro, como é que o Moro pode apoiar o Lula? Apoia o Bolsonaro. Agora, que traga alguns votos, é bom. É bom, eleição, a gente ganha desse jeito. Se você tem de mudar de ideia para admitir alguém, ou para fechar acordo com alguém, ou se você tem de fazer uma barganha que não seja republicana, para usar o vocabulário deles, aí tudo bem, não se faz isso. Você não pode fazer o que fez, por exemplo, o Alckmin em 2006. O primeiro apoio que ele recebeu foi do Garotinho, já carregando um prontuário do tamanho do mundo. No caso, o Sérgio Moro finalmente se definiu contra o Supremo e contra o PT. Ele prendeu o Lula. Ele prendeu, então não tem sentido. Se o Sérgio Moro apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, eu vou aplaudi-lo no Senado. Eu não vou ficar incomodado com os erros, que foram muitos, que ele cometeu. Nós todos comentamos aqui e estamos de acordo. O apoio desse tipo de gente interfere no número de votos, interfere no eleitorado que, na hora de escolher o presidente, votou em branco ou anulou o voto. E é importante, porque nós temos agora de ganhar a eleição.
Essas suspeitas, tá, eu compartilho das suspeitas, mas nós não vamos abandonar a campanha porque você vai ficar numa briga judicial penosa, complicada. Ela pode ser travada sempre, mas paralisar a campanha para travar essa luta não faz sentido. Nenhum sentido. A rapidez do apoio, a agilidade com que eles apoiaram é um bom sinal. É um bom sinal, porque o eleitor, quem votou nos que até agora não estavam com o presidente da República, eles já estão pensando nesse momento. Os que tiveram o voto dele já se manifestaram. Isso é importante. Nós, por exemplo, aqui achamos... Vocês sabem o que eu acho do PSDB? O PSDB é um partido que acabou. Vocês sabem o que eu penso do Dória. No entanto, é importante ter o apoio do prefeito de Ribeirão, Duarte Nogueira. É importante. É importante ter o apoio do deputado Carlos Sampaio, de Campinas, que é um deputado experiente e um homem de bem. Um homem de bem. Agora, ele vem desse partido? Sim, paciência. Paciência. Está ajudando a campanha, por exemplo, do Tarcísio, também é um homem de bem. O, digamos, controvertido Kassab, tudo bem. E não está acontecendo nada por causa da presença dele. Está crescendo. Tanto é uma atitude correta, essa que foi tomada pelo candidato à reeleição, que o clima é fúnebre no PT. No PT. A frente está sendo diversificada de modo a impedir que as pessoas continuem falando que é um bando de fascistas. Também o Zema é fascista? Também é fascista o Rodrigo Garcia? Fica meio difícil. E ao fim e ao cabo, nós estamos participando de uma frente que também tem, desde a origem, tem pessoas com as quais eu não tenho nada a ver. Nada a ver. Mas a gente está lutando para livrar o Brasil de uma quadrilha. É disso que se trata. Você chamou, Fiuza? Chamei para comentar o comentário do Augusto. Eu não devo ter, Augusto, me feito entender sobre isso. É evidente que daqui para frente tudo pode ser diferente, né? Como diz a música. E é claro que o Sérgio Moro continua sendo aquele que liderou a Operação Lava Jato. Então, por isso que eu fiz a ressalva. Se a ação dele passar a ser virtuosa, como já foi um dia, será maravilhoso e é evidentemente por isso que eu torço o tempo todo. Agora, eu fiz a ressalva porque nós também já estamos escaldados de dar credenciais àqueles que depois as traem. Né? Então, o Sérgio Moro, nesse momento, que bom que ele acordou para a ladruagem do PT. Perfeito. Só que no momento em que o país precisava dele, ele disse que o PT foi mais republicano e mais democrata com a Polícia Federal do que o Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse personagem ele tem que achar o eixo dele, ele tem que achar o prumo dele. Né? Ele tem que parar com esse rebolado, porque senão ele vai atrapalhar. Né? Aqueles que querem, né, uma agenda construtiva serão atrapalhados por um personagem oscilante. Eu acho que o Moro, a primeira coisa que ele pode fazer, se ele é o novo Sérgio Moro, aquele da Lava Jato, eu acho que ele poderia, por exemplo, né, já que ele é um homem da lei, já que ele é um juiz, eu acho que ele poderia comentar imediatamente a atuação exorbitante do presidente do TSE. Ele poderia comentar imediatamente a política que é feita por parte do Supremo contra o presidente da República, em pleno processo eleitoral. Estamos, né, Augusto, estamos esperando esse Sérgio Moro, que é capaz disso, que tem bagagem para isso, que foi um personagem e é um personagem imortal na história brasileira, porque, de fato, liderou um banho de justiça no país, mas depois ele escolheu outras coisas, e coisas graves, né? Na pandemia, muito graves, inclusive. Né? Ele foi prepotente, ele se associou ao João Dória nas piores
atrocidades contra a população, anticientíficas. Então, eu também quero ver ressurgir o velho Moro. Eu acho que a primeira coisa, se ele está como presidente da República, que está sofrendo um cerco do Poder Judiciário e da Justiça Eleitoral em plena eleição, eu quero ver o Sérgio Moro. Ele é aliado desse processo, ele não quer as armações para trazer o PT de volta, então amanhã ele tem que fazer um pronunciamento sobre isso, senão eu já vou começar a desconfiar de novo dele.